Olá, está no ar mais um Cena na TV. E hoje com o Davidson Capistrano e o Emerson Dantas, da companhia Os Caningados. E hoje eles vão falar sobre os projetos Sertão Nordestino, Coisas a Dois e Coisas de Casal. Davidson, conta pra gente como é que surgiu o projeto Sertão Nordestino. Bom, o Sertão Nordestino é um projeto da companhia Caningados juntamente com a Escola de Atores em Cena. E ele surgiu de uma ideia, do diretor Daniel Rizzi, de fazer causos nordestinos utilizando coisas curtas, E inicialmente a gente não tinha bem o projeto estruturado, ele foi sendo construído à medida que foi sendo gravado, Mas causos nordestinos, incluindo piadas, e esses causos nordestinos acontecem numa cidade chamada Itapió, onde todos sabem que cidadezinha do interior existem as celebridades, o padre, o filho do prefeito, o prefeito, o bêbado, todos são celebridades, e esses causos giram em torno desses personagens, do Espertão e vários outros que vão vir por aí. Vale lembrar que a cidade de Itapió é uma cidade fictícia. A gente diz que Itapió ela é uma cidade que fica um pouquinho antes de Itamió. Emerson, fala pra gente um pouquinho como surgiu a companhia de teatro Os Caningados. Surgiram uma confraria de amigos que faziam o curso do Encena, e a gente identificou entre essas pessoas que começaram a se juntar essa grande necessidade, essa grande amor e grande paixão pelo teatro. E a gente fez uma primeira peça chamada Coisas de Casal, que foi a nossa peça de formação dentro do espetáculo. E a partir daí a gente identificou que essa química era muito forte, que rolava trabalhar todo mundo junto. E a gente ficou trabalhando, fundou o grupo, que Caningados, ele vem de uma palavra que se diz muito no interior: menino, deixa de ser caningado, é insistente. Então assim, nós somos insistentes, nós amamos o teatro, nós amamos as artes cênicas. Então ficou o grupo Caningados, dos insistentes das artes cênicas. Tanto que o grupo ele tem assim, uma coisa bem interessante, que as idades variam muito do grupo, de pessoas um pouco com idades mais avançadas para pessoas muito jovens. Então a gente tem essa disparidade, mas é uma disparidade boa, é uma coisa boa de ter essa química, essa união de atores dentro do grupo. Meninos, eu queria que vocês dissessem para o público que está em casa como foi que surgiu Coisas de Casal. Quando a gente lançou a proposta de fazer esse trabalho, ele surgiu de uma premissa, uma coincidência de uma conversa entre as pessoas que sempre falam assim: os opostos se atraem. Mas dentro de uma determinada conversa específica, uma pessoa largou que realmente os opostos se atraem, mas só os semelhantes sobrevivem. E a gente sabe que deve ter uma química mínima, deve ter um entendimento mínimo entre os casais, a mesma vontade, eu acho que a mesma vontade de olhar para um futuro, das mesmas manias, das coisas assim que eles tenham em comum, que façam que o casal fique mais forte, mesmo para passar por períodos de crises. Essas uniões, elas fortalecem o casal, fazem com que o casal não se separe tão facilmente. Então a gente coloca isso, que assim, os opostos se atraem, mas só os semelhantes sobrevivem. E a gente coloca essa frase vinculada a coisas do cotidiano, coisas que acontecem na vida de todo e qualquer casal. Aí então a gente fez esse trabalho numa grande comédia, transformou tudo isso numa grande comédia, que é o Coisas de Casal. Os opostos se atraem, mas só os semelhantes sobrevivem. Eu queria que vocês contassem um pouco pra gente como é administrar tantos projetos ao mesmo tempo. É bem difícil, Na realidade, assim, é como a gente vinha falando. Como são muitas pessoas no grupo, então a gente procurou fazer o seguinte: dividir as tarefas para criar uma forma em que o grupo ele seja auto-administrável e autossustentável de alguma forma. Então, assim, hoje eu, Davidson e Rafael, nós somos a parte que administra o grupo. Existem outras pessoas que fazem os contatos, uns que fazem a parte de encenação, uns escrevem roteiro. Então, assim, o grupo ele é todo dividido para que a gente consiga ter uma funcionalidade e a gente consiga fazer com que as coisas aconteçam em determinados tempos. Então a gente sempre tem reuniões periódicas e a gente faz assim, a gente marca datas, data X para acontecer isso, para entrega de roteiro, para figurino, para local de encenação. Então a gente sempre faz isso com um grupo dividido para que a gente tenha realmente um resultado positivo. Porque não é fácil trabalhar, seja lá em qualquer ramo das artes cênicas, com muitas pessoas, se elas não tiverem essas ideias e essas formatações
bem definidos, papéis bem definidos. Porque não basta a gente, como ator, ter papel para representar, mas a gente tem que ter o papel da administração, o papel da união para fazer essas coisas acontecerem e fazer com que o grupo ele tenha um encaminhamento. Questão de planejamento, né? Sempre estar buscando planejamento para que as coisas deem certo, né? Não basta somente o amor, né? Só o amor na questão do teatro. Tem que fazer a coisa funcionar, e o teatro não é só palco, o teatro é administração, é roteiro, é figurino, é maquiagem, é estudo, entre outras coisas. Exato. Né, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o seriado Coisas A2. Né? Como é que surgiu, o que é que vocês estão fazendo hoje em relação a ele? O Coisas A2 é uma coisa engraçada também. Ele, no final das contas, ele apareceu até ser um complemento do Coisas de Casal, quando a gente sentou e se reuniu depois. Mas assim, era uma ideia também de Daniel que a gente fizesse um seriado bem trabalhado, bem organizado, e surgiu a ideia de Coisas A2. Só que no princípio, Coisas A2 eram sempre para tratar de histórias de pares, não necessariamente de casais. Dentro da história, ele acabou se confundindo um pouco com o sertão nordestino, porque ele ia ficar coisas curtas. Mas aí o grupo todo reunido junto com o Daniel colocando as ideias, o grupo colocando as ideias também, a gente percebeu que dava para se fazer uma coisa super rica em cima de uma coisa que é super básica. Todo mundo tem o interesse de ter um parceiro. E a gente viajou numa história de uma agência de namoros que poderia unir determinados casais, só que os personagens que trabalham nessa agência de namoro são personagens altamente divertidos e complicados de uma certa forma. Pirados, então, assim, pirados, são pirados. E a gente transformou essa história de juntar casais numa grande comédia dentro desse seriado. Então ele é uma espécie de, assim, ele tenta fazer com que você entenda essa rotina de você querer arrumar um namorado ou uma namorada, seja lá como for esse tipo de relacionamento, mas ele joga isso dentro da comédia, onde as próprias pessoas que trabalham dentro da agência, elas acertam e erram ao mesmo tempo. Só que os personagens são completamente adversos daquilo que a gente imagina que seja comum dentro de um trabalho de uma agência desse tipo. Ou seja, é uma agência meio maluca, mas que faz completamente maluco. Tem Pai de Santo, Ajuda do Além. Exatamente. Várias outras coisas. Exato. Tem essas nuances que vocês, quando começarem a assistir os episódios, vão poder perceber que até espíritos entram no meio da história. É uma coisa bem interessante, é bem maluco mesmo a rotina da história do Coisas A2, dessa agência de namoros. E assim encerramos a nossa entrevista. Queria agradecer a Emerson Dantas e Davidson Capistrano. Obrigado, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. É muito bacana falar um pouco da história da gente para vocês, a história dos nossos projetos também. E quem quiser saber um pouco mais sobre os Caningados e os projetos que a gente faz, podem acessar www.caningados.blogspot.com e o nosso Twitter é o @caningados. Se quiser obter mais informações, acessem www.oficinaencena.com.br. E para você que está em casa, muito obrigada e até o próximo programa.